Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Uma saudação ao diácono Salvador, ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, os irmãos que nos auxiliam nos cantos, na liturgia, irmãos e irmãs aqui presentes e aqueles que nos acompanham através das redes sociais. 12º domingo do tempo comum. A liturgia de hoje bastante objetiva, bastante clara, até poderíamos dizer assim, curta. A leitura que nós ouvimos, ela se resume basicamente, curtinha, a uma indagação, uma interrogação sobre quem formou o mar, quem fez o mar jorrar como que de um seio materno, impondo ao mar limites. Até aqui e não além irás. E também quem exerce domínio, inclusive sobre a sua fúria. É essa a pergunta da primeira leitura que nós ouvimos do livro de Jó. A resposta é óbvia, isso parece óbvia, não é? É Deus, Deus mesmo, só Ele e mais ninguém tem domínio sobre a criação. Ademais, também poderíamos dizer que é a resposta à pergunta do final do Evangelho. Aqueles discípulos com medo perguntavam: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Ora, se o vento e o mar, elementos da criação, obedecem às ordens, é porque se trata de Deus. Nós sabemos que hoje, nos tempos que nós vivemos, temos um contexto totalmente diferente daquele da primeira leitura do livro de Jó. Ali na primeira leitura nós tínhamos uma cosmovisão muito primitiva, sem os conhecimentos de que nós dispomos hoje, não é? Afinal de contas, nada se conhecia de oceanografia, pouco se sabia de espécies marítimas, não se tinha todo o conhecimento, todo o arcabouço científico que nós temos hoje, não havia. Mas o núcleo como tal da mensagem é invariável. Qual é o núcleo da mensagem? Desta interrogação que Deus faz a Jó, de que Ele, o Senhor, tem domínio sobre a obra da criação. Vejo aqui apelar um pouco a contexto todo da história de Jó, que nós já bem conhecemos. Jó foi duramente testado na sua fé, foi provado. Jó perdeu tudo que tinha, perdeu inclusive os próprios familiares, perdeu tudo que ele possuía, inclusive ao final, Jó estava com o corpo todo virado em feridas. E a partir disso, então, o livro de Jó quer dizer que Deus testa sim a fé de Jó. Veja que Deus não responde a Jó, porque Jó havia feito um apelo a Deus e Jó não tinha obtido nenhuma resposta. Foi esta pergunta que nós ouvimos a resposta de Deus a Jó. Parece que querendo dizer assim: Jó, se eu que domino os mares, que domino a criação e conheço tudo, como poderia ter me esquecido de ti? Porque a impressão que Jó tinha é de que ele havia sido abandonado por Deus. Javé, Deus, quer dizer a Jó que apesar dele estar passando por toda aquela situação, Deus não o havia abandonado. Mas, apesar disto, esta resposta de Deus a Jó não vem para resolver o problema de Jó, não vem para resolver o mistério do sofrimento, nada disso. Não acontece de forma mágica. Depois, pela fé, claro, Jó vai restaurando aquilo que havia perdido e a sua dignidade. Mas Deus poderia, num estalar de dedos, resolver todos os problemas de Jó?
Também podemos dizer os nossos, esses problemas que nós temos todos, grandes ou pequenos, num estalar de dedos. Mas Deus não quis assim. É evidente que o mal não procede de Deus, de forma alguma o mal procede de Deus, ou coisas ruins procedem de Deus. Se o mal às vezes entra na nossa vida, algumas vezes por escolhas nossas, algumas vezes mesmo sem ser nossa escolha, se o mal vem até nós, se o mal se mostra na minha vida, Deus sabe tirar inclusive do mal, não do mal em si, mas da situação. Deus sabe tirar um bem. Deus é expert em tirar do mal um bem. Tratando especificamente do mar revolto, como nós ouvimos no Evangelho hoje, falando especificamente, mas em toda a Sagrada Escritura é assim. O mar revolto, e vocês observem bem que no iniciozinho do Evangelho vai dizer assim: naquele dia ao cair da tarde, isto é, já era final do dia e estava para anoitecer, de modo que quando acontece a tempestade já é noite. Então, mar revolto em noite escura simboliza, representa o poder do mal. E de fato, meus queridos, é preciso reconhecer, ninguém de nós é ingênuo de achar que o mal não tem poder. Sim, o mal tem poder, e tem muitas forças que às vezes amedrontam. O poder do mal, o poder da escuridão, o poder das trevas, da mentira, o poder da confusão, o poder da divisão, está vivo e atuante no meio de nós, está vivo e atuante no mundo de hoje. O mal entre nós vai bem, obrigado. Basta abrir os olhos, basta abrir as páginas dos jornais, nós já vamos ficar sabendo que o mal está aí. Só que quando Jesus se levanta e ordena ao mar revolto: silêncio, cala-te, este mar simbolizando o poder do mal, significa que o mal não tem última palavra, mas Deus tem a última palavra. A barca da qual nós ouvíamos também, a gente vê bem ali no início do Evangelho, havia também outras barcas, havia uma barca em que estava Jesus e outras barcas também. Estas barcas podem simbolizar na figura do barco a barca da igreja, a barca de Pedro, que ao longo dos séculos enfrenta também tempestades e procelas. Meus queridos, às vezes nas tempestades da nossa vida, parece que nós vamos perecer, não é verdade? A tempestade às vezes se mostra dentro da nossa vida tão forte, que às vezes parece que nós estamos naufragando, e a gente corre o risco de quase esquecer que Jesus está na barca. O silêncio, cala-te, de Jesus, esta ordem, apresenta-nos esse sinal do Messias, da presença do Messias, indica o poder de Jesus sobre o elemento da natureza, o mar, e aqui pelo mar toda a criação em última análise, mas também sobre aquilo que representa o poder sobrenatural. Então, sobre a natureza e sobre o sobrenatural, natural e sobrenatural, poder de Jesus, portanto. Podemos então assim concluir que, respondendo lá aquela questão da primeira leitura, se somente Deus é que tem este poder, e Jesus tem este poder, logo, Jesus é Deus. Porque se o poder sobre a criação é um atributo exclusivo de Deus, e Jesus tem este atributo, a conclusão então é óbvia: Jesus é Deus. Jesus pergunta aos discípulos amedrontados: ainda não tendes fé? O que isso significa? Significa que não basta reconhecer em Jesus o poder de Filho de Deus ou do próprio Criador, não basta.
É preciso ter aquela confiança, é preciso ter aquela fé no poder dele. Uma fé, eu diria, quase infantil, não no sentido de imatura, mas no sentido de pura, uma confiança pura no Pai. Jesus, inclusive, enquanto dorme, olha, preste atenção nisto, Jesus está dormindo, mas ao dormir, Jesus nos está ensinando algo, inclusive enquanto dorme. Vejam vocês, quando Ele dorme tranquilamente, Ele nos está ensinando que assim como Ele, nós precisamos, meus queridos, aprender a estar totalmente entregues nas mãos do Pai, aprender a confiarmos-nos ao Pai como filhos. É por isso que Jesus dorme tranquilamente, porque Ele está entregue nas mãos do Pai, e isto o faz não ter receios diante da tempestade. É claro, também sinaliza o seu poder, mas enquanto homem, a sua humanidade representa esta entrega total nas mãos do Pai. A questão do medo que os discípulos têm é algo absolutamente normal. Eu me imagino naquela situação, e acredito que cada um dos senhores também, se estivesse dentro daquela barca, assim, muito simples, muito pobre, uma vez dentro de uma tempestade em alto mar, é evidente que nós temeríamos. O medo faz parte, o medo é natural. O medo é uma força, meus queridos, muito grande. Por que é que nós estamos de máscara? Não é? Porque a máscara, de certa maneira, nos protege a que nós e outras pessoas não nos contaminemos com um vírus. Em última análise, nós temos medo de que, uma vez contraindo este vírus, ou passando este vírus para outra pessoa, possa haver morte. Então existe um elemento forte, que inclusive no medo, pode paralisar. Este medo natural faz parte do instinto de sobrevivência. É evidente que os discípulos teriam medo. O problema não é o medo em si, o problema é quando este medo está associado à falta de fé. Por isso a pergunta de Jesus: ainda não tendes fé? O problema não é só o medo, o problema é a falta de fé. É evidente, eu muitas vezes, diante de certas circunstâncias na vida, vou ter medos, mas este medo não pode me paralisar. Este medo não pode fazer com que eu deixe de confiar em Deus. A lição talvez seja esta: apesar de temer certas coisas, eu vou continuar firme. Como dizia aquele salmo conhecido nosso: ainda que eu ande pelo vale tenebroso das sombras da morte, nenhum mal eu temerei. Não pelo menos o temor que me faz não confiar em Deus. Temor instintivo, vamos sentir, mas não aquele temor da desconfiança. Para finalizar essa reflexão, a segunda leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios nos dizia: Cristo morreu por todos, para que os vivos não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A nossa fé, a nossa confiança em Deus, como esta criança que confia no pai e na mãe, assim nós queremos confiar em Deus, nos faz, no encontro com Jesus, mudar, transformar a qualidade das minhas relações. Continua São Paulo: assim, doravante, não conhecemos ninguém conforme a natureza humana. E se uma vez conhecemos o Cristo segundo a carne, agora não o conhecemos assim. A partir do encontro com Jesus, eu começo a enxergar tudo a partir de Cristo. Quando eu pertenço à barca de Cristo,
Quando eu estou nesta igreja que é a barca de Cristo, a minha forma de ver o mundo deveria mudar. Eu deveria enxergar a mim mesmo a partir de Cristo. Eu deveria enxergar o outro a partir de Cristo, enxergar o meu matrimônio a partir de Cristo, enxergar as minhas amizades a partir de Cristo. Deveria enxergar todas as minhas relações a partir de Cristo. E assim tudo que era velho passou, agora é novo. É uma nova forma de me relacionar a partir de Cristo. Que este Cristo, meus irmãos, que acalma as tempestades, acalma a tempestade talvez da minha vida que eu esteja passando no momento, possa também acalmar as tempestades que se apresentam e nos faça cada vez mais confiar, lançar a nossa fé e faça-nos enxergar a partir dele. Que nós sejamos assim um pouco, seguindo o modelo de Jesus, mais santos, nos entregando mais, confiando como crianças em Deus. Um breve momento de silêncio, vamos meditar sobre esta palavra de Deus para nós hoje.